conferir o conteúdo dessa aula aqui embaixo na descrição. Obrigado, tchau, tchau. O islamismo, religião de mais de 1,4 bilhão de seres humanos. Religião aparentada com o monoteísmo judaico, religião também parente do cristianismo, surge na Península Arábica a partir do século VII. Quais as propostas dessa religião tão importante? Por que nós falamos tanto hoje de muçulmanos e de islamismo? O que pensavam os islâmicos no primeiro século da sua existência? Quem foi o profeta que recebeu a revelação de Deus, Alá, e transformou-a em uma série de preceitos, depois passadas para o texto chamado Corão, o Al-Corão, ou seja, que trata uma das religiões mais importantes, mais presentes, mais fundamentais do mundo contemporâneo. Exatamente, nós vamos tentar responder hoje. Prazer carnal. No século VII da Alta Idade Média, ou seja, os anos 600, na Península Arábica, onde hoje há vários países como a Arábia Saudita, naquela região não havia um único Estado. Todos os árabes eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os islâmicos chamam a esse período anterior à revelação do profeta de Era da Ignorância. Quase todos eram comerciantes, quase todos eram nômades ou seminômades. A Península Arábica não era politicamente importante, não era religiosamente unificada, e os árabes estavam um pouco à parte desse mundo que os cercava, o Império Bizantino, o Império Persa e outras unidades contemporâneas deste século VII. Em 570, em um ramo pobre de uma família de Meca, nasceu aquele que mudaria toda essa história, Maomé, Muhammad, o profeta, aquele que receberia no futuro a revelação de Deus para transformar toda a Península Arábica, para unificar a religião, para ensinar um novo conceito, o verdadeiro conceito de Deus único e que deveria ser então espalhado, deveria ser pregado, deveria se expandir para todas as pessoas. Nascido nesse ramo pobre, o futuro profeta trabalhou como líder de caravanas. Era chamado pelo título em árabe de Al-Amin, ou seja, o honesto. E assim ele trabalhou para uma viúva rica, uma viúva que tinha a posse de caravanas. Durante todo o seu exercício de comércio a longa distância, ele foi conhecendo a religião dos judeus, foi conhecendo o monoteísmo judaico, foi conhecendo o cristianismo, foi conhecendo monoteísmos que tornavam a judeus e a cristãos tão diferentes dos árabes politeístas, dos árabes sem unidade. Refletia muito sobre isso, na sua inteligência privilegiada, na sua ética que era famosa, e trabalhava muito também. Eis que a viúva que o contratou, eis que a viúva que o tornou líder de caravanas e passou a confiar tanto nele, acabou se casando com Maomé. A partir desse instante, tornado mais rico do que ele era antes, Maomé pôde se dedicar mais à reflexão, pôde se dedicar mais ao pensamento. E um dia, retirado em uma caverna, retirado em uma gruta, isolado, refletindo, ele recebe uma visita estarrecedora, recebe a presença de um arcanjo, Gabriel, aquele mesmo arcanjo que no cristianismo anunciou o nascimento de Jesus, aquele mesmo arcanjo que está na tradição da Bíblia, diz a ele para ler os preceitos que o arcanjo oferecia a ele. E o profeta é obrigado a reconhecer que não sabia ler. O profeta não dominava, como era comum naquela época, a capacidade de ler e escrever. Então, o arcanjo dá a ele a obrigação de recitar, dá a ele a obrigação de aprender de cor as revelações sobre Deus, que seriam agora a posse de uma nova verdade, uma verdade que o profeta deveria primeiro aprender de cor e depois espalhar para as outras pessoas. Retornando a casa,
Ele confessa ao seu círculo íntimo o que ocorrer. Temendo estar louco, todos o aconselham a ter paciência, todos o aconselham a receber com tranquilidade essa revelação que desde cedo pareceu a todos bastante especial e vinda diretamente de Deus. E o profeta vai sendo iluminado, vai recebendo as ideias em primeiro lugar que só existe um Deus, Alá, aquele que distribui misericórdia, aquele que é clemente, aquele que é misericordiador, como diz o Corão logo à sua abertura. Este Deus não admite nenhuma imagem, esse Deus não admite que seja feita nenhuma representação dele. Esse Deus veio trazer a submissão do homem a Deus e a mais ninguém. Por isso o Islã é a submissão a Deus. O islâmico é aquele que se submeteu à vontade de Deus. Não havendo um único rei na região, não havendo uma tradição monárquica tão majestosa como a do Império Bizantino ou Persa, os islâmicos não colocavam o joelho em chão ou não colocavam o rosto no chão para ninguém. Eis que agora são instruídos a colocar seu rosto no chão 5 vezes ao dia, voltados inicialmente para Jerusalém e depois, em um segundo momento, voltados para a cidade de Meca, onde o profeta vai continuar sua pregação. Não há imagens. Isso desagradou imediatamente alguns comerciantes da região que viviam da venda de imagens, porque lá em Meca, uma das grandes cidades da península, havia uma pedra quadrada, havia um cubo chamado Kaaba, e dentro desse cubo havia todas as imagens de todas as tribos, mais de 300 deuses, inclusive uma representação de Nossa Senhora. Todas as imagens conhecidas na região, e para lá afluíam caravanas, religiosos, peregrinações, para que venerassem todas essas imagens que o futuro islamismo vai considerar um pecado grave, a idolatria, a veneração de imagens feitas pelos homens. Maomé recebe a missão, só há um Deus. Todas as imagens são proibidas. O islâmico deve se abster de álcool, deve guardar o jejum em um mês especial chamado Ramadã. Deve rezar 5 vezes, como eu disse, primeiro voltado a Jerusalém, depois voltado diretamente para Meca, que se tornou a regra. Deve dar uma parte daquilo que ganha como uma esmola obrigatória, porque a pobreza deve ser amparada. E se puder, uma vez na vida, ele deverá peregrinar a Meca, a Kaaba, depois da purificação que Maomé fez naquele espaço. Essas são as obrigações básicas de um islâmico. E Maomé começa a difundir na sua família, na cidade de Meca, e naturalmente vai recebendo oposição de grandes comerciantes que têm medo dessa nova ideia, uma ideia de monoteísmo, uma ideia que afaste imagens e que pode afastar o poderoso comércio que gira ao redor daquela Kaaba na era da ignorância. Tão perseguido, tão ameaçado, em determinado momento o profeta acha que vão tirar sua vida. Então, em um gesto que os islâmicos lembrarão como o início do seu calendário, Maomé decide a hégira, a grande peregrinação, a grande fuga, a grande caminhada que o profeta faz de Meca para uma cidade que na época se chamava Yatreb e hoje nós chamamos de Medina, a cidade do profeta, onde, aliás, ele está enterrado até hoje. Os líderes de Medina haviam chamado o profeta para que ele decidisse atritos dentro da cidade. Pela sua fama de sábio, de equilibrado e de honesto, o homem de fora, Maomé, é chamado para resolver problemas internos. E lá em Medina, na cidade que acolheu o profeta, vai ser construída a primeira mesquita, o primeiro local de adoração de Alá, o primeiro local de pregação dessas ideias. As ideias vão começar a fazer sucesso. Maomé se torna o líder maior de Medina e um dia fortalecido, um dia não apenas sendo um pregador, mas também um líder político e militar, Maomé se volta contra Meca, vence aos exércitos de Meca, vence aos grandes comerciantes de Meca e acaba controlando Meca, purificando a Kaaba, tirando dela todas as imagens, lavando por dentro a Kaaba, cobrindo-a com um pano verde, que será depois a norma do Islã. Ele determina exatamente que os peregrinos vão até aquele espaço, antes politeísta, agora
monoteísta. E lá, dando voltas ao redor da Kaaba, se lembrem de quem os criou, se lembrem das obrigações, vestidos de branco, vestidos de uma roupa que os torne iguais, dando voltas ao redor da Kaaba, vendo o poço onde o Deus Alá, ou seja, Alá teria dado água a Ismael, o filho de Agar, ou seja, a primeira esposa de Abraão, vendo a pegada de Abraão, vendo um meteorito que havia caído na terra e que está lá engastado, está lá colocado dentro de uma moldura de prata. Esse meteorito da Kaaba, essa pedra negra que foi ficando escura segundo a tradição pelos pecados dos homens. Todos que tocarem nela fazem parte de um plano, o plano dessa revelação. Só existe um Deus, Alá, aquele que distribui justiça, e ele quer a paz. Uma das origens de Islã, como nós vimos, é a unidade submissa a um só Deus. A outra origem da palavra, Islam, Salam, é a terra e a casa da paz. A unificação religiosa foi um sucesso extraordinário. Em 622, início do processo que eu narrei, até 632, ano da morte do profeta, a Península Arábica foi unificada. Todos passaram a seguir a ideia de um só Deus. E Maomé morre cercado de muitos fiéis, tendo iniciado um movimento de revelação da terceira grande religião revelada após o judaísmo e o cristianismo, que trouxe para o mundo, mais uma vez, a ênfase na ética, a ênfase na justiça, a ênfase no afastamento de vícios como o álcool, a ênfase na caridade e a busca, acima de tudo, da vida reta e perfeita diante do único bem, do único poder que se chama Alá. Em 632, como eu disse, o profeta morreu. Ele não tem um filho mais velho que possa sucedê-lo. Então, os seguintes líderes da comunidade islâmica, os seguintes líderes do islamismo passam a ser aqueles que são aparentados ou são discípulos de Maomé. São os primeiros grandes califas piedosos. Imediatamente eles têm uma missão difícil. Muitas tribos haviam prestado obediência a Maomé e acreditavam dentro da tradição árabe que, falecendo o líder, a obediência deles não continuava. É uma era que hoje se conhece na história do islamismo como a grande apostasia, ou seja, o grande abandono da religião. Muitas tribos abandonaram a obediência à família do profeta ou aos califas eleitos após o profeta, dizendo: juramos a ele, Maomé, e não à sequência, e não aos outros, e a nossa religião dependia do juramento dele. Várias tribos voltaram aos cultos politeístas. Então os califas piedosos têm diante de si muitas tarefas. A primeira, reconduzir os árabes ao monoteísmo. A segunda, continuar essa expansão. E a terceira, e levada a cabo poucos anos após a morte do profeta, é transformar em texto, consultando todos que seguiam o profeta, todo o seu círculo próximo, transformar o texto que ele sabia de cor e que ele falou tantas vezes para tantas pessoas em um texto sagrado escrito que não existia na época do profeta e que hoje nós conhecemos como o Corão, Al-Corão, ou seja, a récita dessas verdades, dividida em várias unidades, dividida em várias suras e suratas. Com isso, está agora registrado em um livro, e os islâmicos, tal como os judeus e os cristãos, tornam-se também povo de livro, povo que tem sua verdade revelada contida em um livro. Ali está, na crença islâmica, a lei mais perfeita, a Sharia, a lei que Deus diretamente se traduziu no texto para as pessoas. Os islâmicos religiosos dizem que sequer podemos traduzir do árabe o Corão. Nós devemos, no máximo, ao colocar em outra língua, saber que aquele é o sentido do Sagrado Corão e não a sua tradução, porque o Corão deve ser lido na sua língua original, exclusivamente em árabe, e não conhecendo o árabe. Então se admite que eu tenha acesso ao sentido do Corão, à tradução do Corão. Os califas piedosos conseguem essas tarefas, reconduzem as tribos à obediência ao monoteísmo islâmico, conseguem a redação final
do Corão. E também continua uma expansão que é uma das mais extraordinárias da história. Continua uma guerra, a jihad, que hoje se debate em muito sentido. Se eu consultar as fontes islâmicas, verei que há dois sentidos para a jihad. A grande jihad é a interna, é a guerra comigo, é a guerra contra o pecado, é a guerra contra uma vida desregrada, é a guerra contra a inconstância, contra a bebida, contra tudo aquilo que me afasta de Alá. Essa é a grande jihad. Quanto mais minha vida for um espelho de Alá, um espelho dos ensinamentos de Alá, mais eu terei vencido a grande jihad. E há uma pequena jihad, menor que a anterior. É a guerra contra infiéis que estejam sendo uma obstrução à pregação da fé. Essa guerra pelas fontes islâmicas deve ser feita exclusivamente com autorização de um grupo religioso. Ela deve ter tempo determinado, nunca pode atingir mulheres e crianças, deve ser voltada apenas àqueles guerreiros, àquele Estado, àqueles poderes que estão sendo um obstáculo à pregação da palavra. Essa é a fonte do Islã, aquela que diz que a verdadeira pequena jihad, a jihad, que é uma guerra contra os inimigos do Islã, deve cessar imediatamente, assim que o obstáculo for vencido. Jamais uma guerra de extermínio, jamais uma guerra de eliminação das pessoas, mas uma guerra voltada a facilitar a expansão da ideia islâmica. Com isso, contando com a decadência de vizinhos como o Império Persa e o Império Bizantino, contando com uma eficácia militar extraordinária, contando também com o fato de que a tolerância árabe era famosa, quando conquistavam uma cidade, começavam um trabalho que se tornou depois no futuro chamado de Espírito de Córdoba, porque lá no sul da Espanha, na Andaluzia islâmica, em Córdoba, era famosa a tolerância religiosa. Só havia uma religião oficial, que era o islamismo. Mas se você era judeu, se você era cristão, se você se reunia para o seu culto e não atrapalhava a vida islâmica e não enfrentava o Estado Islâmico, você pagaria seu imposto e a tolerância seria muito grande. Judeus e cristãos também eram súditos de um califa, súditos de um líder religioso islâmico. A expansão foi enorme. Pouco mais de 100 anos depois da morte do profeta, os árabes, agora junto a eles mouros, habitantes do norte da África, aquilo que a gente chama de expressão árabe de Maghreb, países que hoje são, por exemplo, a Argélia, hoje são Tunísia ou Marrocos, estão totalmente islamizados. E esses grupos de islâmicos, não apenas mais árabes, mas outros povos de outras línguas e outras etnias, atravessam o Estreito de Gibraltar em 711, século VIII. Ainda não completamos 100 anos da morte do profeta e eles já estão entrando no reino dos visigodos, na Península Ibérica. E essa expansão só vai ser detida lá no meio da França, em uma batalha em que há uma resistência enorme à expansão islâmica. A batalha que nós conhecemos como Poitiers, 732, no qual Carlos Martel, que trabalhava para os reis merovingios da tribo bárbara dos francos, Carlos Martel, ancestral dos futuros carolíngios, enfrenta e derrota as forças, afastando a expansão islâmica que se concentra então no território que hoje pertence à Espanha e Portugal, dominando um império vastíssimo, dominando um império que vai da Península Ibérica, todo o norte da África, inclui quase todo o Oriente Médio, chega a se expandir em direção ao Oriente, que vai chegar até a Indonésia, que vai se expandir para o coração da China, onde ainda na Alta Idade Média, na capital chinesa de Xi'an, já temos uma mesquita, já temos um grupo islâmico que lá existe até hoje. A expansão islâmica durou mais de um século, foi extraordinária, movida pela simplicidade de uma proposta. Basta eu aceitar a nova fé. E se eu não aceito e pertenço a um povo de livro, eu tenho minha religião preservada, garantida. Essa expansão extraordinária vai chegar da Ásia até a Europa, menos de 100 anos após a morte do profeta. E todo o norte da África
toda a Península Ibérica, quase todas as grandes partes do Oriente Médio, Indonésia, centro da China, estão islamizados. Até hoje, a Indonésia é um país não árabe, ou seja, que não fala árabe, que não tem ascendência semita, é o maior país islâmico em número de seguidores. Até hoje, um país não árabe como o Irã, que não fala árabe, que fala farsi, é outro país onde a maioria absoluta da população é islâmica. Então, não se deve confundir a partir da expansão islâmico com árabe. Nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Árabe é uma denominação geográfica, islamismo é uma denominação religiosa, assim como nem todo israelense é judeu e nem todo judeu é israelense, nem todo católico é italiano e nem todo italiano é católico. Mas você ainda defende uma pessoa que ganha mais, mesmo estudando menos do que outra? Não defendo uma pessoa que ganha mais mesmo tendo estudado menos do que as outras. Na verdade, eu defendo o contrário. Eu defendo aquela pessoa que estudou muito e está assistindo justamente isso. Outras pessoas ganharem mais mesmo tendo estudado menos. Mas por que eu defendo essa pessoa? Não estou defendendo ela contra aquela que ganha mais do que ela. Porque ela não está perdendo para aquela pessoa, ela está perdendo para ela mesma. Ela bateu no teto financeiro, e teto financeiro, Ramon, é emocional. Não é sobre conhecimento, não é sobre capacidade. Qual a sua formação? Eu sou engenheiro. Graduado, pós-graduado? Mestrado, fui bem na minha turma. Como você estava há 5 anos atrás? Melhor perguntada de hoje. 5 anos atrás eu tinha me formado, estava morando em cima da casa dos meus pais lá e tentando me virar, mas... Já tinha mestrado? Já tinha mestrado. E não estava conseguindo ganhar dinheiro? Não. Você estava no seu teto financeiro, mesmo tendo 2 diplomas, um de graduação e um de mestre. O que impede as pessoas de ganharem dinheiro hoje não é falta de conhecimento. A gente precisa juntar 3 coisas: capacidade, disposição e permissão. Antes de te explicar como aumentar a permissão, deixa eu te provar que essas pessoas que estão ganhando mais, mesmo tendo estudado menos, elas têm muita permissão. A disposição é igual, os dois têm que trabalhar muito, a blogueira também trabalha muito, o influencer também trabalha muito, o funkeiro também trabalha muito, o jogador, essa galera também trabalha muito. Agora o ponto é, o quanto capacidade importa? Se você não sabe alguma coisa, você pergunta, você aprende ou você contrata. O brasileiro precisa aumentar a permissão. Tem gente que vira e fala, mas você não vale porque você é doutor. Antes do doutorado eu já era milionário. Eu já tinha vivido essa fase, eu quebrei 17 vezes. Eu vi outras pessoas ficarem milionárias com a mesma ideia que eu já tinha tido antes. Pensa na frustração e na indignação que eu sentia. Aquelas pessoas, Ramon, elas tinham mais permissão do que eu. Só que na época eu nem sabia o que é permissão. E quando você bate no seu teto financeiro, é quando você atinge o seu bloqueio de permissão. Tem muita gente que estudou, fez um curso, fez outro curso e continua ganhando a mesma coisa. Mas como é que faz para aumentar essa permissão? Primeiro a gente precisa fazer o que eu chamo de diagnóstico de dependência emocional para a gente identificar o bloqueio de permissão, porque a dependência emocional está instalada nas nossas relações. Quando você faz o diagnóstico, você entende qual relação está te travando. Lembra daquela frase? Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Faz o diagnóstico, aparece a relação, destrava a permissão, o resultado sobe. Para qualquer pessoa. E nos próximos dias nós vamos fazer o resgate dos otimistas. Serão 3 dias onde nós vamos apresentar a teoria da permissão e rodar o diagnóstico de dependência emocional para identificar o bloqueio de permissão, e vai ser 100% online, 100% prático e 100% gratuito. Então, para você que está nos assistindo aqui, se você quiser descobrir o que é que está te limitando financeiramente, é só você tocar no botão Saiba Mais, que você vai fazer o seu diagnóstico gratuito de dependência emocional, que vai revelar onde está o seu bloqueio de permissão que está te impedindo de ganhar mais dinheiro, ir mais longe, ter uma vida mais leve e uma vida melhor. Toque no Saiba Mais. Assim que você tocar no Saiba Mais, vai abrir uma página com 2 campos, é só você colocar o seu e-mail e o seu WhatsApp para a gente te mandar todo o material aí para você fazer o seu diagnóstico de dependência emocional e identificar seu bloqueio de permissão. Toque no Saiba. O
medida que houve a expansão, houve o surgimento de grupos menores. Um grupo que seguia o Corão, um grupo dominante até hoje dentro da religião islâmica. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA, feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Quando um ano após a queda de Hosni Mubarak, cheguei ao Cairo. Os islamitas haviam tomado a Praça Tahrir, um símbolo e tanto. Deus estava sendo celebrado ali. A liberdade e a democracia. Mas também Bin Laden e o cheque cego Omar Abdelrahman. O homem responsável pelo primeiro ataque ao World Trade Center em 1993. Os sinais da Irmandade Muçulmana estavam por toda parte. Já com maioria na Assembleia, seu candidato Mohamed Morsi, em breve seria eleito presidente da República. Mas quem são os irmãos muçulmanos? Foi aqui no Egito, no final da década de 1920, que eles inventaram o Islã político, após a queda do fascismo e o fracasso do comunismo. Eles personificam a última ideologia universal e totalitária do século XX? Eles chegaram ao poder democraticamente na esteira das revoluções árabes de 2011. No Egito, mas também na Tunísia e parcialmente no Marrocos. Eles são compatíveis com a democracia? Para responder a essas perguntas, primeiro tive que olhar para trás em sua história. Eu havia conseguido que sua sede novinha em folha abrisse as portas para mim. Uma oportunidade única. Lá eu conheceria os principais representantes do escritório de orientação. O Santo dos Santos, composto por cerca de 15 membros. O corpo diretivo da fraternidade. Mahmoud Ghoslan, o porta-voz oficial. Mohamed Mahdi Akef, um dos líderes históricos da fraternidade e ex-guia supremo. Mahmoud Hussein e o bilionário Khairat al-Shater. Número 2. O atual homem forte do escritório de orientação. Em Gaza eu também veria Mahmoud al-Zahar, um dos líderes do Hamas, a Irmandade Muçulmana Palestina. E em Tunis, Rashid Ranucci, o líder do partido Enarda, o ramo tunisiano dos Irmãos Muçulmanos. Em 1924, o Império Otomano desapareceu e com ele o último califado islâmico. A estrutura territorial, política e religiosa regida pela lei islâmica, que durante 14 séculos uniu a comunidade muçulmana. Os impérios coloniais concluíram a divisão de seu território. No lugar do califado otomano, surgiram os estados-nação com seus destinos decididos em Londres ou Paris. Durante a década de 1920, o Egito permaneceu sob o jugo do Império Britânico, que ainda exercia controle sobre o Canal de Suez, política e do exército. Mahmoud Ghoslan, o porta-voz oficial da Brotherhood, com quem me encontrei no escritório da Guidance no Cairo, me explicou como seu movimento nasceu da necessidade de se libertar do imperialismo ocidental. As ideias ocidentais começaram a invadir o mundo muçulmano com o secularismo, a perda de valores morais, etc.
especialmente nas classes mais altas da sociedade. Começou a se abrir uma lacuna entre as classes trabalhadoras e as elites. Todos esses fatores, sejam eles políticos, sociais ou culturais, levaram ao desejo de reconstruir os países muçulmanos em uma base islâmica. Chegou a maior promoção de Black Friday da Hostinger. Planos de hospedagem VPS a partir de R$ 32,99 por mês. Experimente um desempenho consistente com processadores AMD EPYC, armazenamento NVMe, velocidades de rede de 1 gigabit por segundo e uma rede global de servidores. Experimente sem riscos com 30 dias para pedir reembolso. Junte-se a mais de 4 milhões de pessoas que estão transformando seus sonhos online em realidade. Acesse hostinger.com.br e comece seu projeto hoje mesmo. Baixe o jogo de ação épico online War Thunder e torne seu dia muito mais empolgante com batalhas eletrizantes. Não é só um jogo, é ação de verdade, onde o metal uiva, os céus pegam fogo e cada disparo brilha com efeitos especiais incríveis. Conheça o tanque Uplot T, uma verdadeira fortaleza sobre trilhos. No ar, o B-66 Destroyer pode eliminar posições inimigas em questão de segundos, dando cobertura. Stealthbuck M3, um sistema de defesa aérea moderno do qual é impossível se esconder. Tudo isso acontece em mapas atualizados com gráficos aprimorados. Os eventos estão mais realistas, as paisagens mais vivas e as batalhas mais próximas da guerra real do que nunca. Lute sozinho ou com amigos. Cada combate é imprevisível. Aqui não são só aviões e tanques que importam, mas também seus reflexos, criatividade e instinto de sobrevivência. Não há roteiros, só você, suas máquinas e o calor do combate. Baixe o War Thunder de graça no PC, PlayStation ou Xbox. É nesse contexto de uma diluição da identidade árabe muçulmana na modernidade ocidental que um jovem professor fundou a Irmandade Muçulmana em 1928. Seu nome era Hassan al-Banna. Para saber mais sobre ele, entrevistei Taufik Aklimandos, islamologista franco-egípcio, sem dúvida o melhor especialista na Irmandade Muçulmana. Hassan al-Banna nasceu em 1906 em uma família da pequena burguesia provinciana do Delta. E Hassan al-Banna viria a ser relojoeiro. Um homem com profunda admiração pelo sufismo, mas também muito crítico em relação a ele. Um salafista ou um defensor do método salafista? Os salafistas são inspirados pela integridade e pelo modo de vida dos salafistas. Os primeiros discípulos do profeta Maomé. Eles se baseiam em uma leitura fundamentalista do Alcorão. Como parte de um projeto político, o método é o seguinte: começando com um único indivíduo, é possível influenciar toda a sociedade. Seu diagnóstico é que a sociedade não é totalmente muçulmana. A Sharia deve ser reaplicada. Primeiro precisamos reformar o indivíduo. Muçulmanos, dizendo-lhes que devem aprender a lutar pelos valores fundamentais de sua sociedade, que são todos islâmicos e são o Islã. Depois de reformar o indivíduo, a família deve ser reformada. Depois da família, devemos reformar a sociedade. Depois da sociedade, vem a reforma do Estado e, em seguida, a conquista do planeta. A ambição estava lá desde o início. Graças ao seu proselitismo, pregação, criação de escolas, organizações de ajuda e associações esportivas, a Irmandade se expandiu rapidamente pelo mundo árabe. 10 anos após sua criação, ela tem quase 2 milhões de seguidores no Egito, o dobro da população do Cairo na época. Hassan al-Banna queria fazer com que as pessoas entendessem a realidade do Islã e pregava com esse objetivo. E a partir daí, embora ele fosse apenas um homem, o Egito tem 4.000 vilarejos. Ele visitou pessoalmente 2.000 delas para pregar sua palavra. Às vezes a pé, às vezes de trem ou de burro. Ele falava com as pessoas, educando-as, e quando a noite caía, dormia nas mesquitas.
O desenvolvimento da fraternidade, conforme descrito por Mahmoud Ghoslan, é certamente mítico. Um conto lendário que assume uma forma quase corânica, com Hassan al-Banna como o novo profeta. Seu exemplo inspirou seus discípulos, membros da Irmandade Muçulmana, a se espalhar de Assuã a Alexandria, em todo o Egito. Sua mensagem então se espalhou para o Sudão, para o Levante, para a Líbia, antes de se espalhar para o resto do mundo, uma geração depois. Tanto é assim que os irmãos estão agora presentes em 70 a 80 países em todo o mundo. Restaurando a estrutura territorial, política e religiosa do califado, antes de partir para a conquista do mundo. Esse era o grande projeto de al-Banna. Mas dentro dessa estrutura, exatamente que tipo de sociedade ele estava propondo? A resposta pode ser encontrada em seu manifesto de 50 pontos, publicado em 1936. O programa político da Irmandade. Nele, ele delineia os contornos de um novo totalitarismo. Uma teocracia regida pela lei islâmica, lei da Sharia. Proibir, monitorar, punir são as palavras-chave. Em particular, o objetivo é proibir todas as formas de coeducação na sociedade e impor uma força policial de moralidade controlada por um único partido. O de al-Banna, a Irmandade Muçulmana. Intrigado com a personalidade do pai fundador dos Irmãos Muçulmanos, para saber mais sobre ele com alguém que o conheceu de perto. Seu irmão Gamal, que conheci em sua biblioteca no Cairo. O que ele me conta sobre a educação das massas tem uma forte semelhança com os métodos de doutrinação das ideologias revolucionárias do século XX. Hassan al-Banna, que Deus o abençoe, era meu irmão mais velho. Havia uma forte, mas ao mesmo tempo estranha, cumplicidade entre nós. Meu irmão Hassan e eu éramos muito próximos porque meu pensamento nem sempre estava alinhado com o dos irmãos muçulmanos. Mas meu irmão Hassan tinha a mente aberta. Ele me aceitava como eu era, com minhas próprias reservas. Principalmente na questão das mulheres, liberdade e arte. Desde o início, a missão da Irmandade Muçulmana tem se concentrado na educação. Seu slogan era o Islã como um modo de vida. Isso significa que para Hassan al-Banna, o Islã não era apenas uma crença ou uma ideia, mas que o Islã diz respeito a todos os aspectos da vida e que eles devem ser organizados pelo Islã. Mas o Islã é a única fonte da ideologia da Irmandade Muçulmana? Não totalmente. A Irmandade também é um produto de seu tempo. O fascismo, e principalmente o nazismo, deixaram sua marca na primeira geração de irmãos muçulmanos, como explica o historiador Ladan Burumand. A propaganda nazista realmente moldou a mente dessas pessoas e teve uma enorme influência. Nos países muçulmanos, o judeu nunca foi alguém poderoso e desonesto que conspirava. Essa noção de conspiração e de um poder oculto que quer controlar o mundo vem realmente da grande propaganda nazista. E os vínculos do grande mufti com os nazistas e seu encontro com Hitler provam que realmente havia uma relação próxima, mas também ideológica, que infelizmente sobrevivem no Oriente Médio sem que as pessoas sequer saibam de onde vêm essas histórias. Mohammed Amin al-Husseini, um colaborador próximo de Hassan al-Banna, juntou-se a Hitler em Berlim em 1941. Depois de treinar as divisões SS muçulmanas da Bósnia, no final do conflito mundial, ele pediu à Alemanha que continuasse o genocídio dos judeus até a Palestina. Após a guerra, a influência comunista substituiu a do nazismo. Na década de 1930, os irmãos muçulmanos eram mesmo dentro da estrutura. Em sua obediência cega aos líderes, etc., eles eram fascistas. Eles realmente são sistemas e estruturas fascistas. Após a Segunda Guerra Mundial,
Com a queda do nazismo e a ascensão do comunismo como aliado e a propaganda comunista, os jovens ficaram muito atraídos por essa ideologia revolucionária e emancipatória, anti-colonial, etc. Assim, o islamismo ofereceu a possibilidade de se tornar comunista sem se tornar ateu. No Egito. O objetivo de curto prazo da Irmandade Muçulmana é derrubar o rei Farouk, que é visto como um fantoche do Ocidente. Sua corrupção, seu estilo de vida luxuoso revoltaram os irmãos muçulmanos. Eles criaram grupos paramilitares clandestinos prontos para a batalha. Ciente da ameaça, o monarca egípcio proibiu a Irmandade. Em retaliação, a Irmandade assassinou o primeiro-ministro do rei. O primeiro-ministro foi morto por um assassino fanático. Um estudante que o acusou de vender o Sudão e a Palestina e de dissolver a extremista Irmandade Muçulmana. Por isso, ele merecia morrer. Alguns meses depois, em 12 de fevereiro de 1949, o fundador da Irmandade, Hassan al-Banna, foi morto a tiros pela polícia secreta do regime. Com a morte de seu líder, os irmãos muçulmanos poderiam ter desaparecido. Mas então um novo ator entrou em cena, que os colocaria novamente no centro das atenções. Um oficial do exército egípcio, o tenente-coronel Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser liderou seu golpe com o apoio da Irmandade Muçulmana. Gamal Abdel Nasser era membro da Irmandade. À frente de um grupo de soldados sediciosos, os oficiais livres, apoiados pelos irmãos muçulmanos, Nasser derrubou o rei Farouk e tomou o poder em 1952. Começou a luta contra a interferência ocidental. Ela seria bem sucedida. 4 anos depois, a nacionalização do Canal de Suez. O fim da influência britânica no Egito. Símbolo da União Sagrada. O 3º aniversário da morte de Hassan al-Banna reuniu todas as forças presentes em torno de seu túmulo. Nasser integrou os irmãos muçulmanos aos corpos revolucionários que haviam surgido do golpe de Estado, ao mesmo tempo em que demitia seus quadros para enfraquecer a organização islâmica. Mohammed Mahdi Akef foi um deles, uma das últimas grandes testemunhas daquela época. Guia Supremo até 2010. Esse eminente membro do gabinete de orientação concordou em me encontrar em sua casa, em um subúrbio residencial do Cairo. Quando Abdel Nasser criou seu partido político, ele me convidou para ser um de seus fundadores. Recusei porque pertenço à Irmandade Muçulmana e tinha muito trabalho a fazer dentro da Irmandade. E acho que ele não gostou da maneira como falei com ele. Depois disso, o que posso dizer? Eles estavam me observando. Metade do Conselho do Comando Revolucionário era formado por irmãos muçulmanos. Mas depois de um tempo, surgiu um conflito entre eles pelo poder. E o relacionamento entre eles se deteriorou. O mal-entendido entre o exército e a Irmandade veio à tona. Nasser havia trocado o projeto de um califado islâmico pelo nacionalismo árabe. Ele pode ter sido um irmão muçulmano, mas antes de tudo era um soldado. Sua ambição era fazer do Egito a maior potência regional. Um Estado-nação moderno que incorporasse o secularismo ocidental. Em 1953, nós realmente queríamos trabalhar com a Irmandade Muçulmana para ajudá-la a seguir o caminho certo.
على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. Conheci o guia supremo da Irmandade Muçulmana. Ele apresentou suas exigências, o que ele pediu. Em primeiro lugar, ele me disse: você deve impor o véu no Egito e ordenar que todas as mulheres que saem às ruas usem véu. Toda mulher na rua! E eu lhe disse: na minha opinião, todos são livres para fazer suas próprias escolhas. Ele respondeu: não, cabe a você, como líder responsável, decidir. Eu respondi: Senhor, você tem uma filha na faculdade de medicina e ela não usa o véu. Por que o Senhor não a obriga a usá-lo? Se o Senhor não consegue fazer com que uma garota use o véu e ela é sua filha, como espera que eu consiga fazer com que 10 milhões de mulheres egípcias o usem? Os irmãos se sentem traídos. O conflito entre nós e Nasser durou até a chamada tentativa de assassinato de Abdel Nasser, em outubro, em Alexandria. Em 26 de outubro de 1954, em Alexandria, enquanto fazia um discurso no rádio, Nasser foi alvo de um ataque realizado pela Irmandade. Foi uma comédia encenada por Nasser. Foi a oportunidade perfeita para que ele se livrasse de todos os irmãos, excluí-los completamente do cenário político, para estabelecer seu reinado como um ditador autoritário. Portanto, os irmãos dizem que o ataque nunca foi ordenado por eles e que foi uma armação da polícia de Nasser para dar a eles um pretexto para reprimir. Os homens de Nasser que ainda estão vivos ou que testemunharam dizem que o ataque foi real. Pessoalmente, acho que sim. E tenho excelentes razões para pensar assim. Tenho certeza de que estou certo, que o ataque foi organizado pelos irmãos e que foi ordenado pelos irmãos. Gamal Abdel Nasser está entre vocês. Eu não tenho medo. Estou aqui por vocês, por sua liberdade. Assim ele organizou essa comédia que não lhe causou nenhum dano e começou a opressão dos irmãos, executando 6 de seus líderes. Dezenas sucumbiram à tortura na prisão. Milhares de pessoas foram presas. Nasser ordenou a dissolução da fraternidade e a apreensão de todos os seus bens para que ela deixasse de existir sob seu reinado. No Cairo, a sede da Irmandade Muçulmana foi incendiada por manifestantes após o atentado fracassado contra a vida do coronel Nasser. O principal autor do atentado, o ferreiro Mahmoud Abdel Latif, foi preso. Muitos outros membros da sociedade secreta da Irmandade Muçulmana foram presos com ele. Nos dias que se seguiram ao ataque, 500 irmãos muçulmanos foram detidos e jogados na prisão. Entre eles estava o principal intelectual da Irmandade. Seu nome é Said Qutb. Distribua as tarefas como quiser com Desde o início de minha investigação, etapas, ouvi esse nome em todos os lugares. Um nome que tem cheiro de enxofre. Hoje vamos falar As obras desse escritor islâmico ainda... Bom, é muito simples aqui, depois está instalado o QEMU. Vou chamar aqui, ó, QEMU. Se eu dar 2 tabs aqui, ele tem vários tipos de arquiteturas aqui, né? Eu aqui vou usar o x8664, então a gente vai subir uma distribuição Debian aqui em live mesmo. E não vamos passar aqui. Com essa opção a gente pode... E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês canais virtualizados. Aqui vai ter todas as versões dele, né? 64 também, Xtends, tem um monte aqui que eu nem conheço, a maioria desses aqui eu nem conheço. Agora vamos testar ele. Para isso eu vou entrar, que eu tenho aqui uma imagem do Windows 7 salva aqui, ó. Deixa eu ver aqui em ISOs. Eu tenho aqui, ó, Windows 7 Dual. Vamos abrir essa aqui para testar. Vou abrir o CMD aqui na pasta. Aí eu tenho um comando aqui, ó. Primeiro a gente tem que criar uma imagem que vai ser o disco do Windows. Então a gente vai criar uma imagem aqui, ó. Vou usar esse comando aqui, que é o
QEMU image, create, -F, esse QCO aqui é o tipo da imagem, esse aqui, pelo que eu pesquisei, é o mais, é o melhor para usar. Daí eu vou criar uma imagem chamada os.image, que vai ser o HD dele, e botar 30 GB. Então entra aqui, ele vai criar aqui, ó. Eu não sei se ele bota 30 GB, acho que ele vai aumentando automaticamente, né? Ele não pega os 30 GB automático. Deve ter um jeito de pegar os 30 GB automático, que nem no Visual Studio. Ok. Agora que a gente fez esse comando aqui, vamos executar a imagem. Tem esse aqui, ó, que eu vou executar no QSystem x86-64, que é 64 bits. O bootd é para ele executar pelo CD-ROM. E o nosso CD-ROM a gente está com os.iso, mas na verdade eu vou colocar o nome da imagem que está ali, né? Deixa eu copiar e colar aqui. Aí. -M24 é 2024. 2024 não, 2048 é porque eu estou usando 2048 de RAM, que dá 2 GB de RAM, né? E o -HDA aqui é a imagem que a gente vai usar como HD. No caso, não é a Windows 7, né? É o OS que a gente criou ali. Então vamos dar um Enter. Ele vai executar o QEMU aqui. Aqui, ó, já executou no Windows 7. Eu posso aqui, ó, em Setup. Vamos ver ali só se aparece o HD para selecionar, que é o S-Image. Aqui, entrou no instalador do Windows. Pode aqui instalar agora. Aqui, só vou dar um avançar. Setar o termo. Precisa instalar apenas Windows. E aqui a gente pode ver que tem os 30 GB que a gente selecionou ali de HD, né? Foi o que a gente criou aqui de 30 GB. Então aqui dá pra ver que tá funcionando aqui, certinho. Se a gente apertar Ctrl Alt G, a gente sai da tela aqui, ó, e vai pra tela do Windows mesmo. Aqui tem várias coisas, a gente pode dar um pause no processador aqui, no sistema operacional. Dar um reset, power down, view aqui a gente tem várias opções de view. Usar o serial, paralelo, bem daorinha aqui. Além de poder usar outras opções aqui quando a gente chama a imagem, que a gente pode, por exemplo, colocar interface gráfica acelerada, conectar a rede, que eu não coloquei para conectar a rede também, colocar o número de núcleos que a gente quer usar do processador, várias coisinhas, mas daí vocês podem pesquisar aí. Algumas pessoas podem ter problema de ficar decorando o comando para colocar aqui. Eu também não gosto muito de fazer isso. Porém, como o QEMU ele é open source, a comunidade já fez algumas interfaces gráficas para o QEMU. A mais famosa é o VirtManager. Eu ainda vou trazer um vídeo no meu canal ensinando a usar esse VirtManager, que agiliza muito para você usar o QEMU, porque você já tem tudo meio que pronto na tela, né? Você clica em botões. Mas foi esse o vídeo então, só uma explicação simples de como usar o QEMU aqui, como baixar, instalar e como utilizar aqui. Obrigado por assistirem e falou! E pessoal, várias funções, né? Então tem, por exemplo, o QEMU Image aqui, ó. Aqui ele já conseguiu entrar no QEMU Image 386, né, que é a imagem que vai ser o disco do Windows. Então a gente vai criar uma imagem aqui, ó, vou usar esse comando aqui, que é o nosso CD-ROM. A gente está com os.iso, mas na verdade eu vou colocar o nome da imagem que está ali, né. Deixa eu copiar e colar aqui. Aí. -M24 é 2024. 2024 não, 2048 é porque eu estou usando 2048 de RAM, que dá 2 GB de RAM, né? E o -HDA aqui é a imagem que a gente vai usar como HD. No caso, não é a Windows 7, né? É o OS que a gente criou ali. Então vamos dar um Enter. Ele vai executar o QEMU aqui. Aqui, ó, já executou no Windows 7. Eu posso aqui, ó, em Setup.
Vamos ver ali só se aparece o HD para selecionar, que é o S-Image. Aqui, entrou no instalador do Windows. Pode aqui instalar agora. Aqui, só vou dar um avançar. Aceitar o termo. Precisa instalar apenas Windows. E aqui a gente pode ver que tem os 30 GB que a gente selecionou ali de HD, né? Foi o que a gente criou aqui de 30 GB. Então aqui dá pra ver que tá funcionando aqui, certinho. Se a gente apertar Ctrl Alt G, a gente sai da tela aqui, ó, e vai pra tela do Windows mesmo. Aqui tem várias coisas, a gente pode dar um pause no processador aqui, no sistema operacional. Dar um reset, power down, view aqui a gente tem várias opções de view. Usar o serial, paralelo, bem daorinha aqui. Além de poder usar outras opções aqui quando a gente chama a imagem, que a gente pode, por exemplo, colocar interface gráfica acelerada, conectar a rede, que eu não coloquei para conectar a rede também, colocar o número de núcleos que a gente quer usar do processador, várias coisinhas, mas daí vocês podem pesquisar aí. Algumas pessoas podem ter problema de ficar decorando o comando para colocar aqui. Eu também não gosto muito de fazer isso. Porém, como o QEMU ele é open source, a comunidade já fez algumas interfaces gráficas para o QEMU. A mais famosa é o VirtManager. Eu ainda vou trazer um vídeo no meu canal ensinando a usar esse VirtManager, que agiliza muito para você usar o QEMU, porque você já tem tudo meio que pronto na tela, né? Você clica em botões. Mas foi esse o vídeo então, só uma explicação simples de como usar o QEMU aqui, como baixar, instalar e como utilizar aqui. Obrigado por assistirem e falou! Hello, Moto. E aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como baixar e instalar o QEMU e como usar ele de uma forma simples, só as opções básicas dele. Porque se vocês forem usar alguma opção mais complexa, vocês têm que pesquisar ou perguntar pro ChatGPT, sei lá. Primeiro aqui, por que você vai usar o QEMU, né, em vez de outros virtualizadores aí, por exemplo, o VMware. Eu não tenho VMware instalado aqui, mas eu tenho VirtualBox, por exemplo. Porque o QEMU ele não é só um virtualizador, né? Que o VirtualBox e o VMware, eles são virtualizadores, né? Então eles conseguem rodar outros sistemas operacionais virtualizando usando o seu processador. Só que o QEMU, ele é um emulador. Então ele consegue emular outro tipo de processador. Então, por exemplo, o seu celular que usa um processador ARM, você não conseguiria rodar a versão ARM do sistema operacional do seu celular, ou por exemplo o ARM do Windows, virtualizando ele, porque o seu PC vai ser ou x64 ou 86, né? 32 bits. Então, para você emular, você teria que usar o QEMU. Tem outros emuladores aí, mas o mais famoso é o QEMU, ele é o melhor, né? Código aberto, né? Só por isso de código aberto já é o melhor, né? Mas ele também não só emula, né? Ele virtualiza. Então aqui mesmo, tô no site do QEMU, aqui ele fala que ele emula e virtualiza, né? Tem Full System Emulation, User Mode Emulation e Virtualization. Bom, para vocês entrarem aqui é QEMU.org, ó, QEMU.org, o site dele. No meu caso eu vou instalado, Ctrl C lá, eu posso. Agora a gente pode usar aqui. No caso, se a gente entrar na pasta dele lá, a gente consegue ver todos os ou 386. Deixa eu ver aqui mais. É o melhor para usar. Daí eu vou criar uma imagem chamada os.image, que vai ser o HD dele, e botar 30 GB. Então entra aqui, ele vai criar aqui, ó. Eu não sei se ele bota 30 GB, acho que ele vai aumentando automaticamente, né? Ele não pega os 30 GB automático. Deve ter um jeito de pegar os 30 GB automático, que nem no Visual Studio. Ok. Agora que a gente fez esse comando aqui, vamos executar a imagem. Tem esse aqui, ó, que eu vou executar no QSystem x86-64, que é 64 bits. O bootd é para ele executar pelo CD-ROM. E o nosso CD-ROM a gente está com os.iso, mas na verdade eu vou colocar o nome da imagem que está ali, né? Deixa eu executar a imagem. Tem esse aqui, ó, que eu vou executar no QSystem x86-64, que é 64 bits. O bootd é para ele executar pelo CD-ROM. Primeiro a gente tem que criar uma imagem que vai ser o disco do Windows, então a gente vai criar uma imagem aqui, ó, vou usar esse comando aqui, que é o QEMU image, create, -f, esse QECO, que é o tipo da imagem, esse aqui, pelo que eu pesquisei, é o mais, é o melhor para usar. Daí eu vou criar uma imagem chamada os.image, que vai ser o HD dele, e botar 30 GB. Então entra aqui, ele vai criar aqui, ó,
Eu não sei se ele bota 30 GB. Acho que ele vai aumentando automaticamente, né? A influência dos Fedayin do Islã sobre o Ayatollah Khomeini foi considerável. E quando a Revolução Islâmica ocorreu em 1979, foram as ideias da Irmandade que chegaram ao poder. A principal delas, as de Sayyid Qutb. Esses escritos são extremamente influentes, porque na tradição do pensamento religioso xiita, não há nenhuma categoria para lidar com ideologias modernas. A política não faz parte da teologia. Então, na década de 1970, todos começaram a traduzir as obras de Roth. O que Sayyid Qutb havia feito foi que agora com ele, com seu novo discurso, não era mais o Oriente Árabe e muçulmano que estava ficando para trás em relação ao Ocidente cristão e judaico-cristão. É o Ocidente que está ficando para trás do Oriente Árabe e muçulmano. Portanto, não cabe a nós nos atualizarmos, cabe a eles se atualizarem. Isso resolve muitos problemas. Qual foi o slogan eleitoral da Irmandade Muçulmana? Al-Islam huwa al-hal, que em árabe significa o Islã é a solução. Nos discursos de Khomeini, a modernidade ocidental adotada pelo Shah do Irã só produziu arcaísmo e decadência. Ao passo que a civilização, o verdadeiro progresso, só pode vir do Islã. Uma interpretação literal das teses de Sayyid Qutb. Queremos reparar as ruínas produzidas pelo Shah. Por causa de suas ações, o país se tornou atrasado em todas as áreas. Precisamos reformar isso. No lugar do Shah, queremos estabelecer um Estado de justiça islâmica. A influência intelectual de Qutb foi muito grande sobre a geração de islamistas que liderou a Revolução Islâmica no Irã. Assim que assumiram o poder, um de seus primeiros reflexos foi criar um selo com a efígie de Sayyid Qutb no Irã. Vimos como a Irmandade está na raiz da Revolução Islâmica no Irã. Que impacto essa revolução teria na região como um todo, que é dominada pelo Islã sunita? Eu estava prestes a descobrir. Indicado pelo selo do assassino Anwar el-Sadat, também impresso pelo Irã, que sem a Revolução Islâmica, o assassinato do presidente egípcio não teria ocorrido. Em
Em 6 de outubro de 1981, 2 anos após a Revolução Iraniana, quando Sadat, que havia sucedido Nasser 10 anos antes, estava participando de um desfile militar. 4 islamitas que haviam se infiltrado no exército metralharam a tribuna presidencial gritando: "Morte a Farad!" O ataque matou 7 pessoas, incluindo o presidente egípcio. O motivo pelo qual os islamitas criticam Anwar el-Sadat foi o Tratado de Paz que ele assinou em 1979 com o primeiro-ministro